Olá a todos, o meu nome é Francisco Ramalheira e este é o primeiro episódio, e se calhar o último, do podcast Ora Essa, sendo que o Essa é com Czinho de cedilha para homenagear um certo vulto de literatura nacional que eu muito estimo e para começar este projeto de um episódio com chave de ouro, não podia deixar de convidar o meu ilustríssimo amigo e colega Pedro Catalão Moura. Senhor Pedro, diz lá bom dia às pessoas. Olá pessoas, bom dia Francisco. Bom Muito dia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelos bolos que trouxeste. Ora é essa. Antes de começar a conversa com o Pedro, que será naturalmente extremamente interessante, Quem dias? vamos ver se são dos dias bons ou não, gostaria em primeiro lugar de fazer uma breve introdução do que é suposto ser esta Ora é Essa. Portanto, em primeiro lugar, caríssimo ouvinte, e digo isto no singular porque acho que só vamos ter um. Eu não vou ouvir já agora. Pronto, também Também não estava a contar. Caríssimo ouvinte, se está à espera de um podcast altamente profissional, moderno e com uma qualidade de som soberba, lamento imenso, mas terá que ir para o outro lado. Modernidade e profissionalismo não é bem comigo. Este é um podcast caseiro e muito amador, gravado na minha humilde habitação, tanto é que é provável que possam ouvir um bebê chorar ou um cão ladrar. E se ouvirem, não estou a falar nem de mim nem do Pedro, atenção. Estava a pensar nisso, muito obrigado. Mas se ouvirem assim sons desse tipo é porque estou em casa, pronto. Porquê que o Ora Essa existe? Entendi que poderia ser interessante haver um podcast que não só falasse de livros, já temos uns quantos, e eu pessoalmente sou consumidor e gosto muito de ouvir este tipo de conteúdo, mas também um podcast que conversasse com autores, com editores, com influencers literários, e no geral com pessoas que têm como nobre missão divulgar e popularizar a literatura. Portanto, eu gostava que o Ora Essa pudesse desmistificar algumas ideias que temos sobre o mercado literário e que tentasse também, de certa forma, democratizar a literatura, porque os livros não são para elites, não são para pseudo-elites sequer, os livros devem ser para todos. E como tal, eu gostava que este podcast também pudesse ser para todos e se conseguisse convencer malta ou conseguisse de certa forma que alguns ouvintes pudessem ter mais interesse pelos livros, eu ficaria mesmo muito, muito feliz. Portanto, durante 25 minutos vamos estar à conversa com um convidado, vamos falar um bocadinho com ele e sobre temas que eu acho que poderão ser interessantes ou relevantes para a malta que gosta de livros. Feita esta introdução, gostaria de apresentar o Pedro. O Pedro é colega de editora, também publica na Saída de Emergência, tendo mesmo sido um dos best-sellers do ano passado. Ele está a fazer agora cara de traseiro, porque não gosta que digam... Não, é um rapaz que não gosta de ser elogiado. Foi sorte de principiante. Não, foi qualidade literária e muito acerto. Pronto, toma lá os 5 euros. 5 euros é pouco, fogo. Mas a verdade é que quando o Vaticano caiu foi um... Disse bem o nome, não disse? Sim. Quando o Vaticano caiu foi um dos best-sellers da editora o ano passado. Este ano vai lançar o Portugal Vermelho, que é também uma distopia histórica. Quando este episódio for para o ar, não sei se já foi lançado ou não, mas quem gosta de livros que misturam ficção histórica com distopia, muito bem escritos e muito bem investigados, acho que os livros do Pedro são obrigatórios. Pedro, queres falar só assim um bocadinho o que é o Quando o Vaticano Caiu e o Portugal Vermelho, para quem ainda não os conhece, ficar com vontade de gastar as suas parcas economias na tua literatura? Sim, bom, antes de mais, muito obrigado, Francisco, por apostares ou acreditares em mim para este teu primeiro episódio do Ora é Essa. Foste o único que disseste que sim. E pronto, e trouxe bolos. Convidei para aí 30 pessoas e foste o único. Mas sim, obrigado e espero que corra bem e que tenhamos aqui um projeto vencedor. Bom, quanto aos meus livros, são, como tu disseste bem, são distopias históricas com uns lives de thriller, não são thrillers puros, pelo menos não o thriller do estilo moderno, thriller contemporâneo que normalmente se está habituado, mas são, acima de tudo, histórias alternativas, distopias históricas que procuraram explorar duas premissas. Uma delas, o primeiro, o Vaticano, explorar a premissa, ou quando o Vaticano caiu, explorar a premissa de Hitler poder ter invadido o Vaticano, ou invadir o Vaticano, algo que não esteve assim tão longe de acontecer. Diz que havia, existem documentos sobre isso, diz que Hitler tinha de facto intenções disso acontecer, ou de levar essa ideia avante. E portanto eu exploro essa possibilidade e, além disso, a possibilidade da Cúria fugir para Portugal. Pronto, este é assim o resumo do livro. O Portugal Vermelho é o meu segundo livro e sai agora em maio de 25.
está para breve, e explora uma outra premissa de história alternativa, desta vez ainda mais nacional, e é a possibilidade de, depois do 25 de Abril, Portugal virar à esquerda. Portanto, também não estivemos assim tão longe quanto isso. Havia grupos de cidadãos que assim o entendiam ou que gostariam que tivesse acontecido. Não aconteceu, ainda bem. Esta é a minha opinião pessoal, mas ainda bem, que não virámos nem a lado nenhum, nem para um lado nem para o outro. E, portanto, no livro isso acontece. Viramos à esquerda, temos uma nova ditadura implementada em Portugal, desta vez de esquerda, e, portanto, o livro explora um bocadinho essa possibilidade. É exatamente o tipo de livros que eu gosto de ler, mas já agora também gostava aqui de ressalvar que portanto, os teus livros pegam muito naquela questão do e se, não é? O que é que aconteceria se tivesse acontecido isto? Sim. No entanto, ao contrário do que se calhar alguns leitores possam pensar, os teus livros não são só para aquela malta que gosta muito de história. Sim, é verdade. Nem, mesmo do ponto de vista histórico não são maçudos, portanto, são livros de ação e que nos põe um bocadinho a pensar, não é? Que a história, como nós conhecemos, podia ser totalmente diferente, bastava ter acontecido aquilo. Portanto, quando o Vaticano caiu, teríamos certamente um mundo diferente se realmente o Hitler tivesse invadido o Vaticano. Se calhar não tínhamos tido agora conclave, não estaríamos agora a eleger um Papa novo. Exatamente. E Portugal seria certamente diferente, se calhar uns aspectos pior, noutros se calhar melhor. Não vamos agora estar a ser grandes considerações políticas. Caso após o 25 de Abril tivéssemos tido um governo apoiado pela União Soviética e um governo de esquerda. Pedro, tu és doutorado em quê? Diz-me lá. Eu terminei recentemente, mais de um ano, o meu doutoramento em Engenharia Biomédica, portanto, nada a ver com esta área das literaturas. Era aí que queria chegar, não era? Era. O que é que leva um doutorado em Engenharias Biomédicas, que seria o último doutoramento que eu faria na vida, Deus me livre. Cada um tem a sua pancada, pronto. O que é que levaria um doutor em Engenharias Biomédicas a pôr-se a escrever? Muito aborrecimento noturno, eu diria. Gosto da honestidade. Portanto, estavas aborrecido. Noturnamente. Diurnamente não te apetece. Okay. Portanto, noturnamente estavas aborrecido e achaste que era agir pensar em... Tu, quando estás aborrecido noturnamente, pensas em padres e em cardeais. Isto descambou um bocadinho, não é? Não, estou só a perguntar. Não, mas de facto foi isso, porque eu... fazer um doutoramento é uma coisa um bocadinho chata, trabalhosa durante o dia e que te obriga a estar imerso ali naquela área durante meses e meses a fio. E, portanto, convém haver algo, ou convém tu teres algo que te faça mudar de ares e mudar a cabeça para outro tipo de pensamentos, ou fazer uma atividade física, ou tocar um instrumento, ou ir para a praia a apanhar ondas, se for surfista. Eu resolvi, como gosto também muito de ler, e como me encantam essas tuas premissas que falavas há pouco dos ICs e das possibilidades alternativas e das histórias alternativas, como me atraem muito esses enredos, sempre que me deparo com alguma possibilidade dessas numa leitura qualquer que faço, acho interessante saber mais sobre essa premissa. Muitas vezes não é a premissa central do livro que estou a ler, mas eu fico com curiosidade sobre elas. Foi isso que me aconteceu com o Vaticano e também um bocadinho com o Portugal Vermelho. E, portanto, resolvi ser eu a explorá-las do ponto de vista literário. E, portanto, não só me ajudou a distrair-me um bocadinho do doutoramento, mas também a ter 2 livros publicados neste momento. Também comecei a escrever, eu gosto de ler desde sempre, mas também comecei a escrever numa altura em que não estava propriamente realizado profissionalmente, não gostava assim muito do que fazia. E realmente um dos meus escapes foi, final da tarde, noite, poder escrever os meus livros. Portanto, percebo isso perfeitamente. Pois, porque dá-te até um alento ao trabalho do dia-a-dia, porque sabes que tens ali um projeto que está a correr bem, ou que está a entreter muito. Que nos sabe bem, no fundo. Que nos sabe bem e, portanto, tens quase um objetivo para o fim do dia, para despachar o trabalho do dia-a-dia, para chegares ao fim do dia e ter aquela coisa à tua espera, não? Olha, e pergunta da praxe, mas eu gosto sempre de saber isto junto dos meus colegas autores. Em termos de influências literárias, ou livros preferidos, ou autores preferidos, há assim alguma coisa, ou algum que tu gostasses de destacar, ou que acho que tenha, de certa forma, ajudado a criar este Vaticano alternativo, este Portugal alternativo? Sim, olha, a verdade é que eu gosto de ler tudo um pouco. E esta é aquela resposta que toda a gente dá para parecer muito bem, não é? Eu leio tudo um pouco. Mas de facto eu leio tudo um pouco. Claro, mais nestas áreas, mais nos livros um bocadinho mais históricos, ou mais de thriller,
Mas, em concreto, há algumas influências para os meus 2 livros em concreto, e eu já disse isto publicamente várias vezes. Para o primeiro, para o Vaticano, eu tive bastante influência de alguns autores clássicos, em concreto de um deles, Maquiavel, e o Príncipe de Maquiavel inspiram bastante, porque o livro, o Vaticano, tem pelo menos uma segunda parte, que é todo o enredo de um conclave e de uma eleição, e todas as jogadas políticas e bastidores políticos que um cenário desses tem, apesar de se dizer que é tudo o Espírito Santo, mas não é verdade, lamento desiludir. Tem muita política por trás. Eu estou chocado. A sério? Sério, É verdade. Pensava que era o Espírito Santo. É verdade. Também. Mas pronto. Deixamos isso para outros 500, que é para não ofendermos ninguém. Mas, de facto, inspirei-me um bocadinho no Maquiavel, porque o Maquiavel, ou o Príncipe, como tu saberás tão bem quanto eu, caro professor de língua portuguesa, fala muito disso, não é? Do vencer e do derrotar e das políticas e dos jogos políticos e afins. O jogo do Príncipe é quase um tratado sobre liderança e afins. E, portanto, muitos políticos usam-no para se prepararem na sua vida política. E, portanto, também aqueles homens utilizam os cardeais, no caso do livro. E, portanto, eu inspirei muito nas dicas, nas tricas políticas que ele sugere no livro. Para este segundo, que é um livro menos histórico, com menos informação e com mais ação, portanto, um bocadinho mais thrilleresco, vou arriscar dizer, inspirei muito nos livros porque temos ali uma componente de espionagem também. Temos um senhor espião americano, temos um espião russo que toda a gente conhece muito bem, na altura soviético, de nome Vladimir Putin, um jovem Putin a passear-se por uma Lisboa comunista. Assim, de repente, não estou vendo quem é. Pronto, é natural. Mas tenho que ler o livro. Estás uma pessoa pouco culta. Sou uma pessoa rude. tenho que ler o livro para descobrir quem é esse senhor. E, portanto, inspirei muito num dos principais nomes deste género literário da espionagem, que é o Sr. John Le Carré. Olha, gosto bastante também. Tenho ali atrás uns quantos livros dele. Olha, e és um autor, posso considerar ainda recente, não é? Tu publicaste o teu primeiro livro ano passado. Ainda ando de fraldas. Estás de fralda agora? Estou de fralda agora, inspirado ali no senhor seu filho. Somos dois nesta casa de fraldas. Se precisares que te empreste algumas, não sei se te servem, mas estás à vontade. Olha, como tem sido este processo de ser autor em Portugal? Sabemos que, por um lado, é um orgulho grande, não é? Por outro, nem sempre é fácil. O que é que tu achas? Como é que tem sido a tua vida, digamos assim, neste último ano e meio, mais ou menos, em que vês o teu livro nas livrarias? Olha, para começar, importa dizer que eu ao início não tinha expectativa alguma, ou que as minhas expectativas tendiam no limite para zero, porque eu meio que caí neste mundo do querer submeter um manuscrito e querer publicar um livro um bocadinho quase por acidente. Porque, como eu dizia há pouco, eu comecei a escrever o meu primeiro livro por hobby, por entretém, porque havia uma premissa, que já falámos aqui, que eu gostava de ver explorada literariamente, e como não havia um livro dedicado a ela, pensei em escrevê-la. E eu depois, no fim, pensei, bom, já que está pronto, por que não tentar a sorte e meter-me nessa fila de dezenas de autores que está a tentar a sua sorte e conseguir publicar um livro. Pronto, acabei a conseguir ter um sim de uma editora depois de ter um ou outro, não digo um não, mas um vazio de resposta. Pois, exato. É comum, infelizmente, sim. É comum, infelizmente. E depois eu aprendi uma lição ou outra. Se quiseres, depois podemos falar sobre isso, sobre o processo de submissões e publicações. É mesmo esse o tema a seguir. Obrigado, ótimo, Pedro. Eu, na realidade, sabia, só por nos cangalhares o guião todo. Eu, na realidade, sabia, não é? Só quis ficar com os louros para mim. E fizeste muito bem. Não, mas, portanto, tive a sorte de haver uma editora a querer publicar o livro, e desde então tem sido uma experiência muito boa, porque o livro correu bastante bem. Todos os leitores que têm lido o livro têm dado um feedback muito bom. Tem sido muito bom receber essas opiniões todas de quem tem lido, e portanto tem sido uma experiência que às vezes me parece utópica. Eu tenho até medo de acordar e pensar que não passou de um sonho muito bom, porque, de facto, se me perguntassem há 2 anos atrás se eu estava à espera de publicar um livro, ir a 34 mil eventos, poder assinar livros na Feira de Lisboa, do Porto, de Belém, a poder ir a eventos como Comic-Cons e afins, eu diria que as pessoas estão loucas, não é? Não, nem pensar, nunca me vai acontecer isso. Se me dissessem que ia lançar o segundo, passado 1 ano e meio do primeiro, eu diria que não, isso é utópico, não é uma distopia histórica, mas é uma utopia parva, não vai acontecer. Na realidade é que está a acontecer, acho eu, belisca-me Chico, se faz favor, acho que está. Também não era preciso apertar tanto. Mas pronto, tem sido muito bom, espero que assim se mantenha. Já agora agradeço a toda a gente que tem lido o meu livro e que tem ajudado a divulgar e lido e, enfim, feito opiniões. Muito obrigado. Falaste aí eu revejo bem quase tudo, não é? Realmente acho que é um orgulho grande vermos o nosso livro nas livrarias. Sim. Eu particularmente
tive bastante orgulho a primeira vez que fui à Feira do Livro de Lisboa, porque é uma feira que para mim é especial, que eu vou à Feira do Livro de Lisboa eu vou arriscar desde que me lembro de existir, com os meus pais, com o meu tio, com o meu avô. Foi o terremoto de 1755 e tu foste logo no ano a seguir, eu lembro-me. Sim, foi. Eu vi na CMTV na altura. Foi logo isso. Eu sou idoso, mas não tanto. Não, para mim, a Feira do Livro foi um momento marcante e fiquei muito orgulhoso, embora não tenha aparecido quase ninguém, mas só mostra que as pessoas que vão à feira têm bom gosto. Tem bom gosto, sim. Eles vão para a fila do Walter e do João Torda. Não é? Exatamente, não é para a minha, claro, como é óbvio. É Mas já assinei um livro do José Rodrigues dos Santos. Sim? Isso pode ficar para outra altura. Mas confundiram-te com... não sei se acharam que eu era o José Rodrigues dos Santos, que fico triste porque ele é um bocadinho mais velho que eu, que mostra que eu estou bastante acabado. Isto já foi para aí há 6 anos. Portanto, se eu agora tenho ar de acabado há 6 anos, acho que não tinha tanto. Mas foi uma senhora já com, vamos dizer, alguma experiência de vida. Certo. Que quis à força que eu assinasse um livro do José Rodrigues dos Santos. Eu expliquei à senhora que não era aquele autor. E a senhora ficou iludida. Não, nem percebi. Ela queria que eu assinasse ponto final, portanto... Assinaste mesmo, portanto. Hoje em dia há uma simpática anciã lisboeta que deve ter em casa, no seu espólio cultural, um livro do José Rodrigues dos Santos, que eu não me lembro qual é, assinado por um borra-bota chamado Francisco Ramalheiro. Mas assinaste Francisco Ramalheiro. Claro, é o meu nome, mas eu avisei-a várias vezes. Até porque estarias a incorrer um crime, não é? Pois, se calhar. Digo eu, não sei. Portanto, essa senhora tem, acho que, um livro único e muito pouco valorizado. Bem. Mas por falar nisso, lembrei-me agora de uma história muito semelhante, que é ontem, quando foi a eleição do Papa. Eu não sei se ia dizer ontem, porque as pessoas vão saber quando estamos a gravar, não é? É verdade. Mas pronto. Já disseste, eu não vou cortar, tenho mais para dizer. Portanto, ontem, quando estavas a ver a eleição do Papa, sim. Houve uma miudita lá no Vaticano que pediu ao novo Papa, Leão XIV, que assinasse uma Bíblia. E é exatamente a mesma história. Também não foi ele que escreveu, mas assinou a Bíblia. Olha, Bíblias nunca assinei, mas gostava. Portanto, eu vou estar na Feira do Livro de Lisboa, se isso for para o ar antes. É também o autor da Bíblia, os autores já não estão disponíveis. Penso que não. O mais próximo dos autores da Bíblia é de facto o Papa. É o Sr. Leão, sim. Mas eu vou estar na Feira do Livro no dia 8, pelo menos, de Lisboa. Portanto, quem quiser levar Bíblias. Também assino os Bastardos de Hitler, Mãe, essas coisas, mas também assino Bíblias se quiserem. Já agora, se quiserem levar também o Vaticano ou Portugal Vermelho, assina, se faz favor, está já mais que autorizado. Eu já estou numa altura em que eu assino tudo o que me derem. Assina. Mas esse até podes assinar com o meu nome, tens permissão para isso. Não vou fazer isso. Obrigado pela tua experiência. Tenho aqui uma pergunta que eu acho que é muito, muito importante fazer-te. Acho que é mesmo, talvez, a mais importante desta pequena conversa. Bom, mas quando discutimos Caxias não me falaste em perguntas importantes. Mas esta é mesmo importante e gostava muito de perceber que soubemos há uns tempos, e foi uma informação que para mim foi reveladora. Dramática. Aliás, dei um grito de revelação que assustei minha esposa. Isso é complicado. Portanto, Pedro Catalão Moura, eu soube que tu cantaste num coro. Maldito. Eu ia dizer outra palavra, mas... Eu soube que tu cantaste num coro quando eras mais novo, certo? Mais novo? Ou é agora? Foi mais novo. Vai para uma década. Uma década volvida, pelo menos. Tenho várias perguntas. Algumas é se esta tua passagem por um coro de igreja se te influenciou para escreveres o Vaticano. Mas a minha primeira pergunta é: perdeste alguma aposta? Eras o cantor principal? Cantavas os salmos? Queres falar um bocadinho sobre isso? Bom, já que insistes, e uma vez que me expuseste à frente de todo o teu vasto auditório... É uma pessoa, mas sim. Pronto, o auditório é vasto, está vazio. Sim, é vastíssimo. É verdade, quer dizer, eu dava na escola secundária, portanto, sei lá, alguns entre o 10º e o 12º. Tu já não eras pequenito. Não, já não era pequenito, já tinha algum tamanhito. E pronto, havia um senhor padre lá na terra que era bastante para a frentex. Tocava e editou CDs e tal, e anda sempre aí nos programas de TV também. Era o Padre Vítor, e ainda está vivo, coitado do senhor, só tem para aí 50 anos, era rapaz novo. E ele era muito dado aos jovens e, portanto, conseguia incentivar muito a juventude lá da terra. Eu sou de uma terra pequena, a voltar um bocadinho à igreja e às missas e afins, e a forma de o fazer era, de facto, envolvendo a juventude neste tipo de atividades, nos coros e nas catequeses e nos passeios e nas excursões. E pronto, e andei, de facto, num coro jovem, com mais 30 ou 40 miúdos, uns mais novos, outros mais velhos, e foi uma experiência gira. Se me influenciou...
Talvez, sabes que eu tenho um passado e talvez um presente, mas um passado mais acentuado ligado à igreja. Sendo portuguesa, a maior parte das pessoas É cultural, cá em é Portugal, cultural, sim. não é? Mas eu de facto venho de gentes que têm alguma. Bom, religiosos e praticantes e afins. Por exemplo, eu lembro-me quando éramos mais novos, eu e os meus pais, os meus avós, tios e afins, íamos todos os anos uma vez a Fátima, por exemplo, passar uns dias, mais por causa dos meus avós e tal, mas íamos. Portanto, há alguma tradição religiosa na família. E claro que isso acaba por me ajudar, não digo se calhar influenciar, mas mais que não seja ajudar a ter facilidade em descrever esse mundo mais eclesiástico, se quisermos. E portanto, sim, acaba por ter algum peso, não é? Por exemplo, íamos muito a Fátima, o livro Vaticano passa-se parte dele em Fátima. Portanto, ajudou-me imenso nessa parte, porque eu conheço bem Fátima, tive alguma facilidade em descrever certos acontecimentos que se passam em Fátima e já se passavam na altura, porque vivi-os de perto. Por exemplo, não descrevi no livro, queres aqui uma pequena fofoca. Quero, que não quero. Quando eu era miúdo, muitos anos atrás, e se a pessoa de quem eu vou falar tiver a ouvir, peço já imensa desculpa, por favor não me processe, porque também já deve estar fora do prazo. Quando eu era miúdo, ia na procissão das velas com os meus pais, avós, já não sei com quem, levava a vela na mão à noite, né? Vai toda a gente de vela, e eu era baixito, porque era miudito, não que agora seja uma torre, mas enfim. E havia uma senhora à minha frente, com longos e airosos cabelos, que, esvoaçantes ao vento, tocaram na minha vela e que resolveram pegar fogo. E, portanto, de supetão, eu olho para a minha frente, vejo uma senhora com o cabelo em chamas e a minha avó a agredir a senhora para tentar apagar-lhe as chamas do cabelo. Pronto, esta é uma história em Fátima. Olha, acho que é pena não estar no teu livro do Vaticano. Não está. Acho que é uma história bonita. Muito obrigado. É daquelas que eu gosto, pelo menos. E obrigado por essa história tão linda. Se eu for processada, vais ter que ser minha testemunha. Sou com todo o gosto. Olha, também tinha aqui uma coisa para te pedir, então, com base nestas cantorias. Vais-me perguntar o que é que dizem os meus olhos? Não, porque, esse é o Daniel Oliveira. Não, porque não dizem nada de jeito. É verdade. Olha, eu tive muita dificuldade para encontrar uma canção minimamente decente para este podcast. Se calhar este primeiro episódio fica com esta musiqueta que eu pus no início. Pode ser. Pronto. Mas se calhar o segundo ficava com um solo teu gregoriano. Já podias ter dito. Escolhes a canção que mais te aprover. Muito bem. E acho que ficava muito mais bonito. Olha, Pedro, obrigado pela tua experiência literária e coral. Acho que vais ser às ordens. És o primeiro e único que me traz aqui esta segunda. Se eu lançar um terceiro livro, vou fazer aquela história que agora está na moda de incluir a playlist do livro. Olha. Mas vai ser toda cantada por mim. Com a minha voz de rouxinol. Olha... vai vender muito, não vai? Vender muito, não. Mas é uma ideia vencedora. Eu, pessoalmente, quero fazer o download dessa playlist e ouvi-la... Não, como eu sou uma pessoa antiquada... Sem parar. Como eu sou uma pessoa, apesar de nova, antiquada, vou incluir um CD. Sabes o que é o CD? A juventude já não sabe, mas um CD então não sei. Com as músicas dentro. Olha, isso... E é só porque não arranjamos disquetes. Olha, isso seria fantástico, porque eu costumo ouvir música quando vou correr. Contigo a cantar, eu acho que corro mais rápido. Sim, para fugir. Portanto, eu acho que vai ser vencedor. Mas eu estou a falar a sério em relação a seres a voz da música do podcast. Muito bem, vamos combinar isso. Pronto, um guiado pela mão, algo assim deste género, mas cantado por ti. Olha, Pedro, vamos passar à segunda parte e última, que é o seguinte. Eu, na segunda parte do podcast, eu gostava de falar um bocadinho sobre um tema com o convidado, tendo em conta que és tu que estás cá, portanto vou aproveitar a tua imensa popularidade. Sim, ufa. Ok. E vou abordar um tema, se calhar vou-te convidar a abordar um tema que ninguém sabe qual é, porque tu não disseste antes. Portanto, vamos chocar aqui cerca de 0 pessoas. Um total de 0 pessoas. Mas a verdade é que é algo que com alguma regularidade falam connosco, quer em redes sociais, quer em eventos literários, seja no que for. E eu digo isto com sinceridade, e é verdade, que eu acho que há uma espécie de popularização da literatura e parece que temos cada vez mais gente a escrever e a querer escrever, o que eu acho que é ótimo. Ainda bem, sim. Eu também acho que é ótimo. Que é bom. Não sei se daqui a uns anos vão falar destes anos agora como uma espécie de idade de ouro da literatura. Idade de ouro no sentido que há muita gente a valorizar e a querer escrever. Em quantidade, certamente. Não deve ter havido época nenhuma para trás, anterior, onde tenha havido, se calhar, tanto
tanta gente a tentar escrever. Mas isso, se calhar, também é válido a outras áreas, ou não é? se houve, não temos esses registros, não é? Pois. Hoje, com redes sociais e com a internet, é muito mais fácil dar eco ao que estamos a fazer. Pois. Mas a verdade é que eu acho que sim, que há muita gente a tentar, a começar, ou a escrever só porque, tal como nós começámos, porque nos sabia bem, não é? E, portanto, tentando, de certa forma, ajudarem, que seja um bocadinho. Nós não somos ninguém, principalmente eu, não somos ninguém neste mundo literário para dar grandes dicas do que quer que seja. Mas se calhar há aqui algumas coisas que podemos dizer e que possam ajudar de alguma forma estes novos escritores e escritoras, ou aspirantes escritores e escritoras, para que possamos ter mais colegas no futuro. Eu acho que quanto mais pessoas escreverem, quanto mais pessoas publicarem livros, quanto mais pessoas lerem os livros, é se calhar o mais importante, melhor para a literatura portuguesa. Essa é, já agora, desculpa, Chico, essa é na realidade a beleza deste mundo. É porque, apesar de haver muita gente a escrever e até publicado, não há propriamente concorrência ou competição, porque os leitores não vão deixar de me ler a mim porque te vão ler a ti, não é? Portanto, onde ler o meu, onde ler o teu, onde ler o que calhar, não é? Não é por haver mais oferta que as pessoas, os escritores ou os autores acabam por vender menos. Eu não acredito nisso. Acho que se o livro tiver a qualidade e afins, pode não ser logo, mas os leitores vão de voltar a ele e vão de querer lê-lo eventualmente. Portanto, não entendo que por haver muita quantidade, que era de facto o que tu dizias, possa criar-se aqui algum género de competição ou de afetarmos uns aos outros. Eu não acho que isso aconteça. Acaba por haver alguma competição, mas no bom sentido até se calhar. Porque obviamente havendo muitos livros, o dinheiro é limitado, não compram tudo. Sim, mas eu estava a dizer, se calhar há muita gente que lê o teu, gostou a ler o meu. Pois. Portanto, eu acho, estávamos a dizer há bocadinho, quanto mais gente escrever e vender bem, acho que é boas notícias para o escritor ou a escritora que teve boas vendas, como é óbvio, mas acho que é para toda a gente. Claro. Então, caríssimo colega e escritor de renome, Então, mas, imagina... Mas, escritor de renome aonde? Este renome, tens um nome, não tens? Isso tem, pronto. Tá bem. Escritor de renome, repito. Para a malta que está a tentar começar, o que é que tu aconselharias? Diz-me lá. Olha, como tu dizias há pouco, eu não considero que tenha assim tanta experiência ou tanta voz na matéria para poder já dar conselhos, sendo que eu preciso também de alguns conselhos. Mas e uma vez que, como também dizias, às vezes nos perguntam por mensagem, já me têm até enviado manuscritos e sei que a ti também, Sim. para dar uma chega ou outra, uma opinião ou outra. O que eu poderia dizer, ou o que eu posso tentar dizer é, acima de tudo, se querem publicar um livro, há que escrevê-lo. E isto não é uma tentativa de piada, propriamente, é mesmo um primeiro conselho. Ou seja, se nós queremos um livro e vamos enviá-lo, ou um manuscrito, vamos enviá-lo à editora, convém que ele vá com aspecto disso mesmo. Não pode ir uma ideia lançada para o papel, ou não pode ir uma coisa incompleta, ou ainda um esboço. Talvez com uma outra editora isso até poderia resultar, mas dificilmente, não é? Algumas editoras que até pedem as primeiras 50 páginas do manuscrito em vez do manuscrito completo, mas tem que ser uma coisa já perto do fim, mesmo essas 50 páginas, não é? Portanto, quando eu digo há que escrevê-lo, é mesmo há que escrevê-lo, ou seja, não tentar a sorte logo passado o primeiro capítulo ou o segundo, não é? É preciso ter a coisa bem solidificada, não é? Bem amadurecida. Olha, disseste uma coisa que eu acho que é importante para a malta que escreve, que é ter paciência. Um bom livro não se escreve de um dia para o outro, leva o seu tempo, leva o seu tempo a escrever e depois leva o seu tempo a publicar muitas vezes também. Acho que é importante termos a noção de que há muita concorrência, portanto, as editoras recebem por dia ou por semana dezenas ou centenas de livros. Sim. Portanto, se o nosso vai incompleto ou mal escrito ou com erros ou com problemas de história ou incongruências, ou ainda é só um esboço, não é? Ou é um esboço muito pouco esboçado, pois. Somos riscados à partida. Portanto, o primeiro conselho, acho que este bem é escrever o livro e mandá-lo, enviá-lo o mais completo possível, o mais perfeito possível, já revisto se calhar por outras pessoas que percebem do assunto, em termos de histórias e também, já agora, se puder ser, em termos de gramaticais e de construção frásica, não é? Quanto mais perfeito tiver o livro, mais completo, mais perto de estar finalizado, melhor. Acho que se calhar esse é um bom ponto de partida, porque se calhar há muita gente que envia manuscritos e são mesmo isso, estão numa fase ainda muito verde, muito precoce, inicial, muito verde, sim, e isso depois pode prejudicá-las, porque a mim aconteceu-me, quando estava a iniciar-me nisto, às vezes mandava um livro para uma editora e depois passado um ano percebia que tinha mandado um livro ainda muito verde. Pois. Na altura não pareceu, pois. Mas um ano ou 2 anos depois realmente percebi porque é que não tive respostas. Sim, e o facto de enviares um livro que está verde ou que ainda não está
em condições de sequer ser analisado por um editor. Enviá-lo à editora é, no fundo, estares a competir com outras pessoas que mandam livros já muito maduros. E, portanto, Exatamente. não é? Portanto, acabas a ser riscado da lista facilmente, ou mais facilmente do que poderias se o teu livro estivesse mais maduro, além de que acabas a frustrar-te. Porque depois chega ou não, ou então não chega sequer resposta nenhuma e começas a frustrar e a ficar chateado e a achar que nunca vais ter resposta, portanto, porque a chance de receberes uma resposta positiva é ainda menor, não é? Portanto, Claro. tem esses problemas. Pois há outra questão, não sei se concordas. A sinopse. Uma sinopse como deve ser, falar sobre a sinopse. Bem Então. completa, não é? Tipicamente as editoras pedem muito, ou todas elas pedem que se envie em paralelo com o manuscrito uma sinopse. E quando se diz uma sinopse de envio à editora, não é a sinopse que depois virá na contracapa do livro, não é uma sinopse comercial. Tem que ser uma sinopse que, quando lida pelos editores da editora, eles percebam através dela o que trata o livro. Portanto, não precisa de ser propriamente comercial, tem que ser mais do que uma sinopse, um sumário ou um resumo do livro, não é? Que seja obviamente atrativo ao editor, mas que permita que esse mesmo editor apanhe o fio à meada, perceba a história e que perceba imediatamente que este livro é deste estilo, é um thriller, tem estas personagens, foca neste enredo e não propriamente comercial. A sinopse comercial, a editora depois lá tratará de escrever. Ou pedir-te uma fase mais avançada. Pois. Essa parte é muito importante, não é? Quando nos apresentamos à editora, primeiro acho que temos que enviar para a editora certa. Sim. O que é que quer dizer com isto? Se eu escrevi um livro de fantasia, se calhar não vou enviá-lo para uma editora que não publique fantasia. Pois. E lá está, eu não há nenhum curso propriamente. Agora já aparecem algumas formações sobre o assunto. Mas Sim. quando eu, como sou velho, como disseste há pouco, quando eu me iniciei nestas leads, não havia grande informação sobre isto e eu cheguei a mandar o meu primeiro livro para quase tudo o que mexia. Sim. O que não funciona, está errado. Temos que enviar para as editoras que publicam aquele género. Sim. E que apostam naquele género. Temos no e-mail que mandamos para a editora, temos que ter noção que temos que chamar a atenção da pessoa que vai ler aquele e-mail. Sim. Para além da sinopse, como tu falaste, e muito bem, temos que apresentar que tipo de leitores vão gostar daquele livro, para quem é aquele livro, qual é que é o público, se de certa forma o livro que estamos a enviar alimenta as tendências do mercado e consegue dar-lhes uma resposta. Portanto, no fundo, o nosso e-mail, que é a nossa primeira cara perante uma editora, Sim. tem que deixar quem o vai ler interessado. Isto não é fácil de fazer, não é? Às vezes mais vale perder um bocadinho mais tempo nesse e-mail Pois, ter paciência. do que mandar a muitas e-mails que não estejam Ainda que isto não significa que deva submeter-se a uma só editora de cada vez. Não, isso não. Eu, por exemplo, cometi esse erro quando enviei o meu livro pela primeira vez, mandei para uma única editora, quase por respeito a essa editora, dizer, olha, mando para ela, logo vemos o que eles dizem, depois se quiserem muito bem, se não quiserem mando para uma segunda. Ora, isso é um erro, porque para começar eles demoram tipicamente 6, 7 meses a dar-te a resposta quando dão. Quando dão, exatamente. A maior parte das vezes não dão. E, portanto, se vais estar meio ano ou mais à espera de uma resposta de cada editora, passam-se 20 anos, não é? Portanto, não devemos mandar o livro para tudo que mexe, mas também não devemos mandar para uma de cada vez. Portanto, escolher logo as principais e arriscar logo com 4 ou 5. Porque se vier um sim de uma delas, ótimo. Exatamente. A chance de vir um sim de duas é pouco. Portanto, não precisamos ficar com medo disso acontecer. E temos, além de ter paciência que já falámos, temos também ter alguma capacidade de receber nãos. Pois, sim. Perceber que a rejeição de uma editora não quer necessariamente dizer que o nosso livro é mau, mas também perceber que é normal, que a partir do momento em que temos a coragem de tornar público uma coisa que é nossa, como nós que fizemos, que pode haver gente que vai adorar, gente que acha que é suficiente ou satisfatório e gente que não vai gostar. Não vai gostar, como tudo. Isso como tudo. Mas é verdade, eu queria dar ênfase ao que tu disseste. Realmente ter rejeições ou receber não respostas não significa que o livro não tenha qualidade. Simplesmente, enfim, não tinha de acontecer. Por exemplo, o Nuno, e ele já disse isto publicamente, o Nuno Nepomuceno disse publicamente que ele só publicou livros, ou só conseguiu começar a publicar os seus livros, e hoje tem o tamanho que tem, é bastante lido e tem vários lançados. Ele só conseguiu publicar o seu primeiro depois de ter vencido um prémio literário. Antes disso, ele terá recebido 10 a 15 respostas negativas de editoras. E não é por falta de qualidade nos livros. Tanto é que depois conseguiu vencer um prémio literário e conseguir efetivamente ser publicado. Portanto, de facto, as rejeições fazem parte da vida e não devem ser interpretadas como isto não é para mim e tal, não tem qualidade. Não necessariamente, não é? E crítica às vezes dos beta readers ou pessoas que andamos para ler,
eu às vezes vejo alguns jovens leitores que levam um bocadinho a peito quando criticam o livro. E eu percebo isto, porque eu também às vezes perco 2 anos com um livro. Ouvir críticas a um projeto tão pessoal nem sempre é fácil, pessoalmente algumas. Às vezes são justas, outras vezes são menos justas, não é? Pois. Às vezes são críticas de pessoas que queriam um livro diferente, ou queriam um género diferente, ou que não perceberam exatamente aquilo que se podíamos, que tipo de livro o autor queria lançar. Mas eu acho que isto falo também para todos nós, acho que é sempre importante percebermos que as críticas fazem parte, não é? Uma pessoa que não queira ouvir críticas não pode lançar livros, se calhar. Até porque tu, quando lanças um livro, estás necessariamente a expor-te à opinião de quem te vai ler. E, portanto, tu tens que ter o arcabouço. O arcabouço, era isso mesmo que eu ia dizer, para receber todo o tipo de avaliação. E essa avaliação muitas vezes também é importante para um leitor para um escritor, um autor mais jovem, perceber que a crítica de um leitor, uma crítica menos positiva, vem muitas vezes causada pela expectativa que o próprio leitor tinha e não propriamente por o livro não ter, se calhar. Sim. Era simplesmente o leitor que ia na expectativa de encontrar outro enredo, outra história. Não é? E as críticas, quando são construtivas válidas, claro. podem ajudar-nos a pensar. Já houve muitas críticas que fizeram a livros meus. Sim. E algumas que eu achei que não eram adequadas ou não percebia, mas é a opinião da pessoa e é válida como é óbvio. Mas houve algumas críticas que eu recebi, pensei, li e achei que sim, faz sentido. Pois. E de certeza que me ajudaram a ser um escritor um bocadinho melhor, pelo menos. Eu dou-te um exemplo muito simples disso. Houve alguns leitores que me disseram que o Vaticano tinha, por exemplo, alguma descriçãozinha a mais em certas partes. Neste meu segundo eu tentei controlar-me um bocadinho aí. Portanto, eu reconheci a crítica como tendo alguma lógica e, portanto, tentei moderar a minha escrita. Portanto, só é uma crítica válida à qual eu dei atenção, não é? Portanto, exatamente. Mas já agora outro ponto que acho também importante, que é tudo isto é muito subjetivo. Sim, claro. Ou seja, da mesma forma que tu vais ter um leitor que te diz: olha, Pedro, gostei do Vaticano, mas tem muita descrição. Se calhar vais ter outro que adora este tipo de ambiente e vai dizer: olha, adorei, para mim devia ter ainda mais descrição. Porque já me aconteceu isso. É verdade. Portanto, também é preciso termos a noção que, por muito trabalho que tenhamos e muita dedicação que tenhamos com o livro, é impossível agradar a toda a gente. Não é? Portanto, temos é que estar satisfeitos com o produto final. Sim. Nós, como autores ou autoras, temos que estar satisfeitos com o que fizemos. Estar prontos para ouvir críticas e evoluir com elas. E também perceber que quando conseguimos um sim de uma editora, é um momento de festa, como é óbvio, mas preparar-nos que a editora está a apostar em nós, quer vender, como é óbvio, portanto, se calhar o livro não está fechado. E vamos ter que, se calhar, ali mudar algumas coisas, ou acrescentar, ou cortar. Esse é também um processo que às vezes alguns autores eu ia dizer, não querem fazer, ou pelo menos não estavam à espera de ter de o fazer, que é ter de fazer alterações ao livro a pedido das editoras. Porque é o meu livro, então agora como é que eu vou alterar, ou reduzir, ou aumentar, ou mudar aqui isto ou aquilo, porque a editora está a sugerir. Também é preciso ter a noção que os editores e as pessoas que trabalham em editoras fazem-no há muitos anos e já leram muitos livros e já editaram muitos livros e que têm também uma boa noção de certas coisas que às vezes o autor não se apercebe. Não é? Portanto, às vezes essas sugestões são para bem do livro e, portanto, também não temos de ter. Eu, pelo menos, não tenho peso nenhum em fazer certas alterações, muitas vezes sugeridas por leitoras alfa ou betas ou próprios editores da editora. Eu, hoje em dia, faço questão, quando tenho um livro, dá-lo sempre a ler, antes de mandar para um editor, dá-lo a ler a outras pessoas e, por norma, antes de mandar para a editora, já faço alterações e mudanças e trocas de capítulos ou informações mais condensadas, seja o que for. Exatamente porque nós, enquanto, neste caso, pais do livro, temos uma perspectiva, mas uma pessoa que vai lê-lo vai ter certamente outra que nos pode ser muito útil. Portanto, temos que estar, acho eu, disponíveis para aceitar estas sugestões. Acho que também que é importante, como é óbvio. E acho que é isso, pronto. É basicamente ir tentando a sorte, ir enviando para algumas editoras e, se tiver que ser algum dia, o sim há de chegar. Mas só para terminar este assunto, e depois vou-te mandar embora. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que quem escreve deve ter noção do mercado que temos em Portugal, que é um mercado pequeno e muito competitivo. Tem vindo a crescer, é verdade, mas é pequenino e competitivo ainda. E tem vindo a crescer junto da malta jovem, o que é muito bom. Malta jovem, junto de um bom impacto também nas redes sociais. Sim, sem dúvida. Eu acho que quando uma pessoa escreve porque gosta de escrever e tem um livro que quer que vá para o mundo, é valorizar, é de bater palmas à pessoa. Claro. E seja numa editora dita tradicional, seja na editora dos sonhos dessa pessoa, seja autopublicação ou outra forma qualquer, eu acho que o livro deve ficar para fora. Às vezes o primeiro livro não é exatamente na casa ou no sítio onde nós mais gostávamos, mas se calhar vamos lá chegar um dia. Portanto, o importante é
nem que seja por e-books, pela Amazon, seja o que for. Há muitas formas hoje em dia, felizmente, de fazer chegar um livro que escrevemos aos leitores. Portanto, eu acho que sim, que uma pessoa que perde ou ganha, depende da perspectiva, do seu tempo a escrever um livro e está satisfeita com ele. Às vezes há aquela pergunta, mas devemos arriscar, devemos lançar mesmo quando não temos a editora? Eu acho que sim. Claro, sim. Eu acho que sim. Porque nem sempre é possível começar naquela editora grande que idealizámos, etc. Às vezes é passinho a passinho. E já agora, já li livros de grandes editoras que até não estavam grande coisa, Sim, sim. e livros de malta de autopublicação ou assim que estavam bastante bons. Portanto, aliás, eu acho que um bom livro, um livro que seja autopublicado pelo autor e que esteja bom, se calhar tem o dobro até do valor, do porque, mérito, porque não teve um editor, se calhar não teve um revisor. Portanto, o autor teve muito mais, ou a autora, teve muito mais trabalho para trazer aquele trabalho. E eu acredito que se assim for, o mérito há de ser reconhecido e eventualmente consegue-se chegar a outros sítios, como é óbvio. Olha, Pedro, esta conversa já vai demasiado longa. Eu não diria demasiado longa, eu acho que vai com a duração certa. Não, já estou farto de ouvir. Não, está interessantíssimo. À pessoa que está a ouvir, muito obrigado por se manter. Neste momento só para a minha avó é que nos está a ouvir. Pronto, beijinho para a tua avó. Mesmo assim está a dormir. Pronto. Quando acordar, beijinho para ela. Portanto, se calhar está na altura de irmos embora. Olha, Pedro, muito obrigado por teres vindo à minha humilde habitação. Para essa, é sempre um gosto. E teres participado nesta coisa. Ora é essa, percebeste aqui o trocadilho? Percebi, sim senhor, foi fantástico. Eu gosto de fazer assim uma piada ou outra meio seca de vez em quando. Olha, espero que participar nesta Bambu Chata não te tire vendas dos teus livros. Bambu? Bambu Chata. Muito bem. Não te tire vendas dos teus livros. Acho que não. Queria agradecer às 3 ou 4 pessoas que vão ouvir isto. Muito obrigado por estarem desse lado. Espero que tenham gostado e dizer às pessoas, Pedro. Muito obrigado, Francisco, mais uma vez pelo convite. Espero que este projeto corra muito bem, vai correr de certeza, principalmente quando começares a ter convidados que realmente tenham relevância. Lá está, comecei pequeno. Exato. Pedro, pronto. Exato, muito obrigado. Agora espero no futuro trazer cá a gente como deve ser. No dia que sentares nesta mesma cadeira onde eu estou, um Walter Ugumem, ficarei impressionado. Pronto. Porque poderei dizer que partilhámos cadeira. Não, foi um prazer gigante ter-te cá. E não estou a ser... Estás. Não estou. Estás. Aliás, eu... Quando pensei em começar com isto, foste a primeira pessoa que me lembrei. Portanto, muito obrigado por teres cá vindo. Obrigado pelos bolinhos. Vamos comer a seguir. Muito obrigado. E, pessoal, até à próxima. Boas leituras. Sejam felizes. E obrigado por estarem aí, por terem ouvido.